E agora sobrou aqui comigo, claro que eu estou falando de quem? Estou falando é do meu amigo Bruno Oliveira, que mais uma vez, e hoje, Bruno, foi fantástico, hein, Bruno? O negócio aqui hoje pegou, hein? Trouxe aqui bom demais. o cirurgião aqui, dentista, entrou ouvinte no ar. Professor Bruno, vamos já começando as perguntas. Simbora. Quais os segmentos da hipnose que você atua? Olha aí, ó, já a primeira pergunta aqui para o professor Bruno. 17 horas e 7 minutos. Então, Arthur, mais uma vez, agradecer aqui pela presença, né? E para quem chegou agora na rádio, a gente estava batendo um bate-papo aqui sobre hipnose e como ela pode te ajudar. E essa pergunta aí, né? Quais os segmentos da hipnose que eu utilizo? Eu utilizo desde o entretenimento, Arthur, até a terapia. Na hipnose de entretenimento eu faço shows de hipnose, apresentações, eu utilizo em aulas, em teatros, em parques, em eventos. E ela é uma hipnose unicamente voltada para o entretenimento. Somente. Essa é a finalidade. Mas eu também trabalho com a hipnose clínica, que é justamente para o controle de dor e para fazer terapias, justamente para a gente ter o controle da nossa saúde mental, Arthur. Professor, a semana passada nós falamos um pouquinho sobre ansiedade. Falando sobre ansiedade, a Viva Eva está com uma promoção no produto Cava Cava com Hipérico para o tratamento de ansiedade, depressão leve e moderada, aliviando os sintomas. Isso é importante. Hoje, a ansiedade, eu acho que é difícil não ter alguém ansioso. Aqui tem um ansioso aqui comigo, toda quinta-feira, entendeu? Que ele é doido para ser hipnotizado, que é o Diego. Ele é ansioso. Então, professor, me explica o que é ansiedade, porque às vezes a gente é ansioso e não sabe o que é, né? E o que o ansioso sente. Muito bem, Arthur. A primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente fala em ansiedade é que a ansiedade, Arthur, ele é um estado natural do nosso corpo. Ela é um estado funcional. A ansiedade, ela tem suas finalidades, inclusive bastante benéficas para o nosso corpo. O problema é o excesso de ansiedade. Vou te dar 2 exemplos em que a ansiedade ela pode te trazer um benefício. Por exemplo, já tem pesquisas que comprovam que uma ansiedadezinha de leve, ela faz com que você se preocupe com as suas tarefas diárias. Por exemplo, se eu não sentisse ansiedade, eu vim aqui para o programa totalmente despreparado. Se eu tivesse uma grande apresentação, eu não ia me preocupar com essa apresentação. Então a ansiedade, ela faz te mover para uma ação. E isso faz parte do ser humano. A ansiedade é um estado natural, né, um estado de funcionalidade do nosso corpo. Agora, quando a gente passa do limite e essa ansiedade começa a atrapalhar as nossas atividades diárias, aí sim nós temos uma coisa chamada disfuncionalidade e essa ansiedade ela já passa a ser patológica. A ansiedade nada mais é do que um estado de medo, só que de uma previsão futura. O risco, ele não está aqui na nossa frente, Arthur. Por exemplo, o que difere o medo da ansiedade é simplesmente a questão temporal. Se entrar um cachorro aqui agora, né, um cachorro bem perigoso, sei lá, salivando, doido para querer nos morder, a gente vai ter medo. Esse é um risco totalmente real e imediato. Ele está aqui e vai acontecer agora. Só que o que seria a ansiedade? A ansiedade é eu pensar na possibilidade de um cachorro entrar agora aqui. Imagina que a porta do estúdio ficou aberta, um cachorro passou ali, viu a porta aberta, e eu fico pensando, mas rapaz, se um cachorro entrar aqui, será que o estrago vai ser grande? Então, ou seja, eu estou alimentando minha mente com algo que não existe, e a gente faz uma antecipação de uma previsão. Então, fisiologicamente, Arthur, ansiedade e medo é a mesma coisa. Então é o que o povo diz assim, você está sofrendo por antecipação. Sofrer por antecipação, ansiedade é isso. O ansioso ele tem uma característica muito interessante, que é aquela pessoa que vive no futuro. Só que algumas pessoas perguntam, mas tipo, então o passado não tem nada a ver com ansiedade? Sim, tem pessoas que a causa dessa ansiedade está no passado dela e tem pessoas que a causa dessa ansiedade está no excesso de futuro. E o Diego é ansioso para ser hipnotizado. Ele vai passar por essa experiência, né, Diego? Esse desafio, eu só deixo esse programa no dia que eu ver Diego hipnotizado. Professor, me explica um pouco aí sobre a neurociência da ansiedade. E então, o que é que significa isso? Então vamos lá. A neurociência é uma área que envolve o conhecimento de como a nossa mente funciona.
Então, por exemplo, para quem não sabe, tá? Eu citei de outras vezes aqui, eu sou biólogo formado pela UEPB, eu tenho um mestrado na área da educação e eu comecei a ter contato com um campo da ciência chamado neurociências, que é justamente entender como é que ocorre as conexões neurais, como é que ocorre o funcionamento do nosso corpo. Uma informação bem importante para você que está em casa ouvindo a rádio agora é que teu cérebro não sabe a diferença do que é imaginação ou do que é real. Vou te dar um exemplo, Arthur, e o pessoal de casa vai ficar de boca aberta com esse exemplo. Isso para entender como teus pensamentos, ela mexe na química do teu corpo, e uma vez mexido na química do teu corpo, vai modificar o teu comportamento, que vai modificar os teus resultados. Pensa o seguinte, se eu pedir agora, Arthur, para você abrir o WhatsApp e entrar num contato, sei lá, da sua mãe aí e mandar um oi para ela. Você pode fazer isso. Pega o celular, abre, manda um recado. E imagina que eu estou com um equipamento mapeando todas as tuas ondas cerebrais. Certo? Agora eu vou te dar um segundo exemplo e vou fazer uma comparação com o primeiro. Agora você não está com o celular na mão, certo? Você vai fechar os olhos e imaginar que vai pegar o celular, que vai abrir o WhatsApp, que vai mandar um recado para sua mãe e vai mandar um oi. Você não estava com o celular de verdade, você não fez isso de verdade, você só fez isso na sua imaginação. Só que tinha um equipamento mapeando tuas ondas cerebrais. E o resultado disso foi surpreendente, Arthur. Tanto na vez que eu executei de verdade a ação, ou na vez que eu só simulei executar a ação, o resultado do exame foi o mesmo. Então a neurociência comprovou que para sua mente não tem diferença se algo é real ou se algo é imaginário. Se você está preocupado por uma coisa que nem aconteceu, Arthur, teu corpo já está vivenciando aquela sensação como se fosse real. E é por isso que a gente tem essa sensação de ansiedade. Porque a sensação da ansiedade é exatamente a sensação do medo. Taquicardia, coração acelera, sua respiração fica mais rápida, né? Taquipneia, dá aquele aperto no peito, dá aquele nó na garganta, aquela sensação que você vai passar mal. Por quê? Porque teu cérebro acha que aquilo é real. Então você vê o poder dos nossos pensamentos na fisiologia do corpo. E foi o que Diego você passou uns 10 dias, né? Uma crise de ansiedade, né? Agora me diga o seguinte, professor, a que ponto a ansiedade ela é considerada prejudicial a uma pessoa? Até que ponto? A partir de onde? Entendeu? Porque o senhor já falou aí de alguns sintomas, algumas coisas, mas isso pode causar um prejuízo grande, né? Vou te dar um exemplo em que a ansiedade ela já está sendo patológica e prejudicial. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você à vontade, não tem nenhum risco eminente aqui, mas do nada, no meio dessa conversa, eu começo a sentir todas as sensações de medo. Do nada eu começo a ter uma crise, eu começo a ficar gelado, eu travo, eu não consigo fazer mais nada e estou naquela sensação que eu vou passar mal. Então, ou seja, não era um contexto adequado para eu passar mal. Onde seria adequado essa sensação vir? Sei lá, eu saí na rua, o cara colocou uma arma na minha cabeça. Esse é um contexto adequado, eu preciso sentir isso para minha sobrevivência. Porque, na verdade, Arthur, a ansiedade, ela libera uma reação primitiva da nossa existência, que é a reação de luta, fuga e congela. Nós compartilhamos isso com muitos animais. Quando a gente está sobre um risco, esse risco sendo real ou sendo imaginário, ou a gente trava, a gente paralisa, algumas pessoas até desmaiam, ou a gente enfrenta esse risco, ou a gente simplesmente recua. Então, quando você está sobre o estado de ansiedade, ela pode vir de duas formas, Arthur. Uma começada a partir do próprio pensamento que você retroalimenta. É aquela história de fiquei ansioso por saber que eu estou ansioso. E cada vez que eu penso, não, rapaz, eu estou ansioso, eu retroalimento e vou ficando cada vez mais ansioso ainda. E vai virando uma bola de neve e de repente você está numa crise. Uma crise de ansiedade pode levar a uma depressão, alguma coisa assim, professor? Pode sim. E o inverso também. Tanto a crise de ansiedade pode levar a um processo depressivo, quanto um processo depressivo pode, inclusive os dois podem coexistir ao mesmo tempo. Certo. Então, tendo um caso desse aí, a pessoa estando ansioso, o que é que a pessoa que está com ansiedade não deve fazer durante essa crise? Para te responder isso, deixa eu explicar uma coisa antes. Eu tenho praticamente duas formas dessa ansiedade vir no meu corpo, ou você que está ouvindo aí na rádio. Inclusive é importante para você identificar qual é dessas ansiedades que você sente, tá? A primeira é uma a partir do pensamento.
que tipo, você tá bem aqui, mas de repente, mas rapaz, meu patrão disse que queria falar comigo amanhã. O que será que foi que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu vou ser demitido? E você fica fantasiando uma coisa bem ruim de algo que ainda não aconteceu. Então, essa ansiedade a partir do pensamento. Ele é um processo racional, tá? Agora, qual seria o segundo tipo de ansiedade? É aquela que é inconsciente, ela é irracional, ela não passa pela tua lógica. Você está aqui do nada, sem motivo aparente, eu começo a ter uma crise. E aí, você de casa? Você que sofre de ansiedade. Qual é o tipo que você sente? Aquela que você começa a retroalimentar a partir do pensamento ou aquela que começa do nada a partir do teu corpo? Então, sabendo que tem essas duas formas, eu preciso dizer para você que quando essa ansiedade ela já tomou conta do seu corpo, não tem muita coisa para falar para a pessoa. Você tem que fazer algo prático, que realmente tem uma comprovação científica que vai ajudar a pessoa. Então, as coisas que a gente não vai falar para a pessoa fica calmo, isso vai passar. Não, não vai passar. E você dizer que vai ficar calmo vai alimentar mais ainda, né? Não, isso é frescura. Tipo, eu tenho também. Isso é coisa da tua mente. Então, isso são coisas que, na verdade, você está tentando ajudar a pessoa, mas acaba piorando cada vez mais. Né? Tu tá inventando. Ou por exemplo, uma coisa que as pessoas fazem muito, Arthur, que é a hiperventilação. Para, respira, puxa o ar. Cara, se a ansiedade ela já tá no teu corpo, você tem que fazer algo já no teu corpo. Se ela começa na mente, a forma de controlar essa ansiedade é de uma forma. Se é do corpo, é de outra. Só que as pessoas acham que a ansiedade é tipo assim, ansiedade. E a mesma técnica é para todo tipo de ansiedade. Correr para o médico logo, né? Não, correr para o médico acha que vai ser uma solução. E vai chegar lá, ele vai identificar que é uma crise de ansiedade, ela provavelmente vai te indicar para o setor psiquiátrico e depois você vai passar por um psicólogo. E depois, aí tem gente que vai para o psicólogo, não se dá bem com o psicólogo. Aí vai para um psiquiatra, aí começa a tomar um monte de medicamento. Provavelmente tem gente aqui na rádio que toma remédio para ansiedade uns 5, 10 anos. E não é para ser assim. A medicação ela tem sua funcionalidade. Lógico, longe de mim dizer que não tem sua importância. Lógico que tem importância, mas deve ser em última instância. Estou com crise de ansiedade. Minha primeira alternativa deve ser a medicação? Não. Deve ser o quê? E às vezes as pessoas se automedicam sem nem se consultar. Aí né? é que é pior ainda. Aí que fica mais ansioso. E depois que começa a tomar a medicação, ela vai ter que fazer o desmame. Então ela tem a brilhante ideia de largar do nada. Eu vou tomar mais não. Então assim, ela acaba aumentando, ela fortalece mais ainda a via da ansiedade. Agora, professor Bruno, a ansiedade, eu já vi casos, pessoas disseram, eu tive uma crise, um pico de ansiedade forte que eu fiquei com os dedos entrevados, tudo entrevado. Existe isso também? Existe. Existe um transtorno de ansiedade generalizado em que a pessoa ela trava toda a musculatura. Isso. É uma coisa que a gente chama nos primeiros socorros de decorticação ou descerebração. Foi o que Diego sentiu? Foi isso? Apagou e deu uma travada na musculatura. Mas isso não tem perigo de vir a óbito? A ansiedade ela pode potencializar outras patologias já existentes. Mas raramente ela vai levar ao óbito. Então fica tranquilo que você na crise de ansiedade você não vai morrer porque está ansioso. Na verdade, Arthur, a ansiedade ela vem porque teu corpo está tentando te proteger e não querendo te matar. Então uma das formas de você entender... Então, assim, uma das formas que as pessoas dizem, vou morrer, tô morrendo, não, porque vou... Não vai. Isso é tudo uma crise de ansiedade. É crise de ansiedade. Pode ser tratado, não é isso? Exatamente. E a gente trazendo esse assunto de ansiedade, fantástico. Você quer tirar alguma dúvida sobre ansiedade, gente? Liga aqui pra gente, 3339-1422, 3339-1422. Além de você tirar sua dúvida sobre a ansiedade, você está participando também do sorteio da Viva Ervas, a loja de produtos naturais. Professor Bruno, trazendo esse assunto importantíssimo, hoje está fantástico o programa, porque nós tivemos nos dois primeiros blocos o cirurgião dentista, o doutor Islan Duarte, né? E o nosso colega Pessoa também. No caso da ansiedade, vamos puxar para o lado da hipnose, certo? O senhor é um hipnólogo, é um hipnotista, né? É um hipnoterapeuta, é tanta coisa. Como o senhor disse,
não é que a eficácia do remédio, existe a eficácia, claro, o profissional estudou para isso, mas deveria usar em último caso. Então poderíamos usar a hipnose antes para tentar uma solução para essa ansiedade? Deve. Na verdade, a gente precisa, né, as pessoas deveriam ter consciência disso. Que antes de partir para uma prática medicamentosa, ela deveria ir para uma prática não medicamentosa, que são os métodos alternativos. Porque pensa o seguinte, a medicação ela vai ter sua funcionalidade e ela só vai ser passada por um psiquiatra. Né? Porque o psiquiatra ele é médico, né? Que ele é o único que pode prescrever a questão da medicação. Mas pense comigo, Arthur. Vamos partir pelo lado biológico. E eu quero que vocês analisem se isso faz sentido para vocês. Remédios não medicam pensamentos. Verdade. Não é verdade? O que é que o remédio vai fazer? Pense comigo. Agora falando como professor universitário. Inclusive eu dou aula para o curso de graduação em farmácia, tá? Pense comigo. A medicação ela vai mexer na química do teu corpo. Ela vai te trazer uma paz, um relaxamento, ela vai te desligar. Só que o problema está rodando a partir dos teus pensamentos, a partir dos teus hábitos, a partir dos gatilhos que existem na tua vida, nos ambientes que você frequenta. Aí o remédio vai te deixar 100%, beleza. Quando for no outro dia, o problema vai bater na tua porta novamente. E o que é que você vai precisar? De mais medicamento. Mais medicamento. Aí os problemas vão voltar e você vai atrás de quê? De mais medicamento. Só que quem já estudou biologia pelo menos alguma vez na vida, já ouviu falar que existe os receptores das nossas células, da membrana plasmática, eles ficam viciados. Aí o que é que eu tenho que fazer, Arthur? Ou aumentar a frequência ou aumentar a dosagem para que eu tenha o mesmo efeito terapêutico. Por isso que às vezes as pessoas dizem, eu comecei com 0,5, agora eu estou com 2. Exatamente. Porque o organismo vai se acostumando a um ponto de que tem que pedir mais remédio, não é isso? Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Tem gente que toma café antes de dormir. Quem não tem costume de tomar café, ela toma uma xícarazinha de café e não dorme a noite toda. Só que você que já tem o hábito de tomar café, um viciado em café como eu sou, eu posso tomar 2, 3, 4 xícaras e tipo, eu durmo ronco e babo feito menino novo. Já não mexe, por quê? Porque eu já tenho os receptores da minha membrana viciado em café. Então, eu preciso de uma dosagem muito maior ou aumentar minhas frequências para que eu tenha o mesmo efeito terapêutico. Então, a medicação ela tem que ser associada à terapia, Arthur. Porque se eu mexo na química do teu corpo, mas eu não estou tratando a tua mente e teus pensamentos, eu estou tapando o sol com a peneira. Hoje, a cada 10 pessoas, 9 são ansiosas ou os 10 são ansiosos? Como eu te falei, a ansiedade ela faz parte da vida de todo mundo. Então, todo mundo tem algum pico de ansiedade em algum momento. Tá, beleza. Por exemplo, eu sou professor há 14 anos. Sempre quando eu pego uma turma nova, é um aluno do P1, não conheço a turma, dá aquela ansiedadezinha no primeiro dia de aula. Sempre, sempre, sempre. 14 anos fazendo a mesma coisa, eu tenho ansiedade. Eu também sou músico. Sempre antes de subir no palco, bate aquela ansiedade, mesmo sabendo que eu já fiz aquilo. Então, a ansiedade é algo que eu já te falei, que te deixa mais produtivo. Ele faz com que você se preocupe com as coisas. Só que é uma coisa que, dentro de um contexto. Poxa, eu vim pra Rádio Lagar, uma rádio de uma credibilidade dessa. Então, a minha mente fica, poxa, você tem que saber o que vai falar, você tem que dar as informações certinho. Então, essa ansiedade, ela é pertinente e ela vai fazer com que eu tenha um ótimo desempenho. Agora, eu tô aqui do nada conversando com o Arthur, eu começo a ter uma crise de ansiedade, eu travo, eu congelo, eu acho que eu vou passar mal, eu vou infartar, eu vou morrer, em um cenário de coisas negativas que as pessoas começam a acrescentar, né? Porque a primeira coisa que um ansioso, ele tá numa crise, ele acha que vai morrer. Ele acha que ele vai ter um ataque, ele vai ter uma coisa, você não vai, tá? Se isso te consola, você não vai morrer porque você tem uma crise de ansiedade. Como eu te falei, a ansiedade é teu corpo, é um mecanismo de luta, fuga e congela, onde teu organismo está identificando, através de um gatilho que aconteceu, racional ou não, que você está sob risco e tua mente quer te proteger desse risco. Mas uma mente cansada, muito trabalho, estresse, isso tudo pode gerar uma ansiedade? Pode, Arthur. Na verdade, a ansiedade ela é construída. Ninguém nasceu ansioso. E eu sempre pergunto, quando eu estou atendendo, você aprendeu a ser ansioso com quem? Quais são os caminhos que te levaram a ser uma pessoa ansiosa? A raiva também? Raiva, medo, em alguns casos até a própria família, ambientes de trabalho. Eu vou te mostrar como é que nasce uma pessoa ansiosa. Quer aprender, Arthur?
Vou te dar um exemplo. Eu sou o covarde, professor. Né? Ó, vou te dar um exemplo. Vamos mostrar como uma criança que não tem ansiedade nenhuma, ela passa a ser um adulto ansioso. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, imagina que uma criança, sei lá, de 5 anos de idade, ela vai para a escolinha. Ela não tem um trauma associado à escolinha, certo? Só que quando ela chega lá na escolinha, ela vai para o intervalo, ela começa a brincar com os coleguinhas e de repente sempre tem aqueles brabões, os valentões, né? Que, você vai me dar seu lanchinho, você é feio, você não sei o quê, e começa os bullying. Então aquela criança, ela começa a ter o quê? Um comportamento de medo. Oxe, por que ele vai me bater se dar meu lanche? Por que eu tenho que pegar meus brinquedos e dar pra ele? Por que ele tá falando isso? Por que essa turminha se junta pra me fazer o mal? Então, essa criança, ela vai desenvolver o quê? Medo. Veja só, não é ansiedade, é medo. Ela vai ter medo disso. Só que nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele antecipa eventos futuros. Então, ela teve a bulinada, né? As crianças bulinaram com essa criança, um termo que nem existe, eu estou falando aqui só para contextualizar. E quando for no próximo dia, o que é que o cérebro dela vai fazer? Antecipar. E se eu encontrar aqueles meninos de novo? Será que eles vão fazer aquela mesma coisa? Sim, não for nem para aula também, né? E aí o que é que acontece? Essa criança que teve esse evento com 5 anos de idade, ela cresceu. Não tem mais ninguém bulinando com ela. Ninguém está mexendo com ela, querendo roubar as coisas dela. Só que toda vez quando ela chega numa escola, num contexto de escola, ela tem uma crise de ansiedade. Ela tem várias crises na sala de aula, ou no intervalo, ou em algum canto. E ela não sabe por que tem isso. Porque, na verdade, aquele trauma ficou guardado lá atrás e a mente dela continua a proteger ela daquela situação. Por mais que não exista, o cérebro deixou guardado. Vai que eu preciso usar em algum momento. Quando você está sobre o mesmo gatilho, você dispara aquela âncora. É a mesma coisa. Se for assaltado em determinado local, você que está aí na rádio ouvindo, imagina um local que você já foi assaltado. Tá, você quando só o fato de você imaginar, já vem aquela sensação negativa do que você sentiu quando você foi assaltado. Cara, pode passar 5, 10, 15 anos. Quando você passar pelo mesmo local, qual é a primeira emoção que vem? Lembrar. E quando lembra, vem as emoções ruins. Sim, é a mesma coisa da criança e até lá atrás. Né? Aqui foi onde eu assaltei, bateram, roubaram, mexeram. Aí já te respondo, aonde a hipnose entra? A hipnose, ela te ajuda a achar esse momento inicial onde você teve aquele primeiro trauma. E a partir de achar isso, através de uma técnica que a gente utiliza, a gente consegue fazer o quê? Um reenquadramento. Ou um reframe, que a gente chama. A gente vai dessensibilizar aquela emoção daquele evento e vai dar uma nova abordagem para ela. É como se a gente realmente viajasse ao passado na mente daquela pessoa e alterasse aquela imagem e quando a gente volta para o presente já está ressignificado. Porque é o que a mente dele está entendendo que é o problema, Arthur. Olha, 17 horas e 30 minutos. Eu quero mandar um abraço aí para os parceiros Drive CG. Quero mandar um abraço aí para o Boteco do Dino, Lava Jato do Joaldo. E eu quero mandar um abraço também para o pessoal da Viva Ervas. Olha, se tratando de ansiedade, tem produtos lá, Cava com Empérico. São centrados na ideia de potencializar o tratamento de ansiedade, depressão leve e moderada, aliviando o sintoma. Então você que está nos ouvindo agora, procura a Viva Ervas e ali na rua Peregrino de Carvalho 159. E você pode tirar suas dúvidas sobre ansiedade com o professor Bruno, que está aqui comigo. E vamos ficar até às 18 horas. Quero mandar um abração aí para o pessoal da Investe Lá. A Investe Lá é a melhor e maior imobiliária de Campina Grande. Um forte abraço aí para o Marcos Rodrigues. Vamos para o intervalo e para o próximo bloco. Tem aqui pergunta, tem aqui. Um alô aqui para o Ener. Deve ser isso assim, né? Da escola Conceito, na Escola Conceito. Ele está na escuta. O Ener, forte abraço aí no coração, hein? Fazer como diz aí um candidato que tem aqui na Paraíba. Beijo para quem vai beijo, abraço para quem vai abraço. Então o Ener, lá nas Malvinas, está sintonizado com a gente, já participando. E se quiser fazer alguma pergunta sobre ansiedade, liga aqui para 3339-1422. Vamos para o intervalo e o último bloco já já. Olha, são 17 horas e 36 minutos. Quero mandar um abraço aí para o pessoal, parceiros Drive CG, que está agora sintonizado ao vivo conosco aqui. E hoje também com a presença do professor Bruno
hipnólogo, hipnotista, hipnoterapeuta. E hoje nós tivemos a presença aqui do cirurgião dentista, Dr. Islan, onde fez cirurgias usando técnica de hipnose sem precisar usar anestesia, nada. E você que tem problemas, é só procurar aqui, nós aqui da Lagar FM e o professor Bruno para tirar as suas dúvidas. Olha, pessoal, você está ligado comigo na Lagar FM com o oferecimento da Viva Ervas, loja de produtos naturais, e da Investe Lá, a sua imobiliária mais completa e maior da cidade. Maravilha. Professor Bruno, vamos para o último bloco e tem mais perguntas aqui para o senhor, né? É um prazer sempre recebê-lo aqui na Lagar FM. Temos alguns projetos, desde já comunico ao senhor aí, viu? Temos alguns projetos aí, eu vou prezar do senhor também. Quais as frases que não devemos dizer aos ansiosos? Muito bem, Arthur. É aquela coisa que a gente já vinha falando algum tempo atrás, né? As pessoas tentam ajudar da forma inadequada, né? Tipo assim, você falar para uma pessoa ansiosa, fica calmo, pense em outra coisa, eu também sou ansioso, isso é coisa besta, isso vai passar. Então, isso são coisas que, na verdade, não vai ajudar a pessoa, né? Até porque tem dois tipos de ansiedade, aquela que começa a partir do pensamento e aquela que começa a partir do corpo. Se a pessoa já está numa crise, se você induzir ela a não pensar, aí é que ela vai pensar no problema. Professor, só atrapalhando o senhor um pouquinho, o pessoal do Parceiros Drive quer sintonizar mais e mais com a gente, alguns parceiros, 87.9 Lagar FM. Você pode baixar o aplicativo ou entrar pelo site www.lagarfm.com.br, a rádio da família feliz. Um forte abraço aí a seu Marcones e ao pessoal dos Parceiros Drive CG. Professor, continue com a sua conclusão. Então, a gente precisa trazer recursos práticos para que atue na crise e que seja um recurso, Arthur, uma atividade que a pessoa possa executar e que realmente vá aliviar o sintoma dela e não piorar. Porque, para os ouvintes que estão aí, né, que não sabem, eu sou socorrista também, PHTLS. E esse mesmo princípio que a gente tem socorrendo as pessoas na rua, a gente tem também quando a pessoa vai ajudar numa situação clínica, que não é trauma, né? Tipo assim, é querer ajudar a pessoa e acabar piorando a situação. Assim como ocorre um acidente de carro e as pessoas que estão em volta tentam ajudar, levantando o paciente, acaba o quê? Piorando a situação, né? Então, as pessoas que tentam ajudar uma pessoa numa situação clínica, se essa escuta não for qualificada, pode acabar piorando a situação, Arthur. E como pode ajudar, a hipnose pode ajudar? A gente já teve até essa pergunta misturada em alguns argumentos que nós fizemos hoje, mas eu gostaria que o senhor pudesse repetir para a gente como a hipnose pode ajudar a tratar o ansioso. Uma das pessoas que eu gostaria, que a gente até comentou no intervalo, foi o Diego, né? O Diego teve uma crise de ansiedade, nem ele lembra o que aconteceu, porque chega esse ponto também da ansiedade fazer isso. Sim, com certeza. E o que é que a hipnose pode ajudar, como ela pode ajudar a tratar um ansioso? Feito Diego. Então vamos lá, a hipnose ela vai fazer uma viagem dentro de você mesmo e a partir dessa viagem ela vai encontrar quais são os gatilhos que está gerando essa ansiedade. Muita gente tem gatilhos associados a essa ansiedade e uma vez você identificando esses gatilhos com a técnica de hipnose junto aos recursos terapêuticos, a gente pode potencializar o tratamento a partir de quê? Da psicoeducação, né? Ensinar o paciente o que é a hipnose, o que é a ansiedade, qual é o efeito da ansiedade no teu corpo, como a hipnose ela funciona. A gente pode dessensibilizar, ressignificar esses traumas emocionais e, inclusive, estabelecer mudanças de hábitos, mudanças de pensamento, mudança de comportamento, para que a gente possa atuar de forma científica e prática na questão da ansiedade, porque ansiedade é uma prática construída. Se você é ansioso, você aprendeu a ser ansioso, só que você não sabe quais são os recursos que vão te levar para deixar de ser uma pessoa ansiosa. Você tem que fazer o caminho inverso. Então, é com o terapeuta, né, que ele vai começar a mostrar isso. Não importa se ele vai utilizar a psicanálise, a terapia cognitiva comportamental, se ele vai usar a psicoeducação ou as infinidades de técnicas que existem na terapia.
Mas a hipnose, ela pega essas técnicas e potencializa muito rápido. Então, nós costumamos dizer que a terapia com hipnose, Arthur, é uma terapia rápida. O objetivo dela não é ficar com o paciente 10 anos, 5 anos, e muito menos colocar medicação, né? Até a gente nem pode prescrever medicação. E a gente também não pode tirar medicação de ninguém, tá? Então a hipnose, ela atuaria como coadjuvante com esse paciente. Ela vai se juntar com outros profissionais para que a gente possa resolver essa situação. Quero mandar um abraço aí para os fisioterapeutas Lucas Medeiros e André Luiz, lá da Unifir. Lá é a melhor clínica de fisioterapia que você pode imaginar. Procure lá os profissionais da Unifir. Um forte abraço aí para o André Luiz e o Lucas Medeiros, fisioterapeutas da Unifir, sempre sintonizado com a gente. Ô, professor Bruno, me diga uma coisa. Vamos considerar que como um carro. Um carro a gente está andando, daqui a pouco ele quebrou do nada, né? Existe casos de ansiedade que a pessoa já vem carregando sem notar que está com ansiedade, daqui a pouco, que eu acho que foi o caso do Diego. O Diego estava bonzinho sentado, de repente teve a crise. Perfeito. Eu comparo esse exemplo do carro que você falou até com esse copinho de água que eu estou aqui. Para quem está assistindo pelo YouTube, está vendo o copo, e para quem está ouvindo pela rádio. Eu estou com um copo de água, imagina que eu vou derramando algumas gotinhas. E do início não vai fazer muita diferença, porque o copo ainda está vazio. Mas vai chegar uma hora que vai ter a última gota que vai transbordar. Então imagina que essa água que está caindo é o processo de ansiedade que você está cultivando dentro de você. E a última gota que caiu foi onde você realmente teve uma crise. Entendeu? Então quando a última gota ultrapassa o copo d'água, aí você vai ter os efeitos mais fortes. E geralmente é nesse estado que uma pessoa ela decide procurar uma ajuda, porque viu que realmente não dá. Enquanto der para ir adiando, tá beleza, está me incomodando e eu vou seguir na vida, mas quando você tem uma crise realmente daquelas que você pensa, poxa, isso eu não quero para minha vida. É isso que eu vou cultivar? Quanto tempo eu vou passar com isso? Porque na verdade, Arthur, se a ansiedade, o ciclo da ansiedade, ela não for quebrado, você cada vez mais vai ficando uma pessoa mais ansiosa. Por quê? Porque quanto mais você tenta fugir da ansiedade, mais você fortalece a via da ansiedade. Ou você enfrenta a ansiedade, logicamente com os recursos corretos, ou você se recuar. Provavelmente as pessoas que estão aqui na rádio, se eu perguntasse o que é que você faz quando você tem uma crise de ansiedade, muita gente vai dizer, eu deito e me recolho. É a pior opção que você pode fazer. Não se deite, não se recue. Segunda coisa, eu vou chorar. Vou beber. Vou beber. Essas coisas não vai te ajudar. Ela vai piorar. Por quê? Porque você está fugindo. E uma vez que você foge, você fortalece a conexão da ansiedade. E quais dicas que o senhor daria para essas pessoas? Eu acho que, como o senhor disse, né, a ansiedade está em todo mundo. Mas umas dicas para diminuir essas crises de ansiedade. Vou te dar agora dicas que realmente, se você colocar em prática, vai modificar a sua vida. Inclusive, depois você pode ligar para Arthur aqui na rádio e dizer, coloquei em prática isso que o professor Bruno falou e que realmente isso surtiu efeito. Lembrando que a ansiedade é um processo construído e você tem que desconstruir. Então não vai ser do dia para a noite, mas cada dia que vai passando, seu cérebro vai entendendo o seu novo padrão de comportamento e qual é o novo caminho que deve ser adotado. Porque é basicamente o seguinte, eu tenho uma via de ansiedade e eu tenho um comportamento que está sendo formado. Eu tenho que deixar isso aqui mais forte do que o anterior. Entendeu? Então, primeira coisa, organize-se. Se você tem uma vida bagunçada, se você não tem uma agenda, se você não sabe o que é que você vai fazer em cada hora do dia, você passa muito tempo estressado procurando as coisas, quer uma roupa, você não sabe onde é que está aquela roupa, se você quer um número de alguém, você não sabe onde é que está esse número, cara, se organize, porque a não organização vai fazer com que você já fique ansioso, porque você está procurando, você tem que ser multitarefa. Segundo ponto que eu digo para você, tire as notificações do teu celular, pelo amor de Jesus Cristo, porque tem notificação de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de Snapchat, chato, de não sei o que, mensagem de texto, de propaganda, e já tem pesquisa que mostra que quando a gente escuta as horinhas, da notificação, o cérebro da gente enlouquece querendo ver aquela informação. Então você
fica ansioso para querer ver aquelas notificações. E imagina que você está deitado, já pegando no sono, ou até mesmo você está dormindo, seu celular faz trim, dá aquela notificação, você vai ficar louco para olhar qual é aquela mensagem. Então aquilo já atrapalha no teu sono. Então, ó, primeira dica, organize-se. Segundo, tira as notificações do celular. Terceiro, regule teu sono, tá? Então faça uma coisa que a gente chama na terapia de higiene do sono. Tem horário para dormir, tem horário para acordar. É uma dica muito importante para vocês. Outra coisa procure um terapeuta, porque o terapeuta vai achar os gatilhos e as causas emocionais para poder trazer estratégia para que você possa vencer isso. Isso são situações práticas, mas situações assim mais teóricas. Agora eu quero trazer uma situação prática para que você possa fazer e sair da crise, tá? Como eu falei, Arthur, a ansiedade ela pode vir a partir do pensamento ou a partir do corpo. A do pensamento poxa, será que o meu patrão vai me demitir? Ele deixou uma mensagem de texto. Bruno, quero falar com você. Pronto. Ferrou. Minha mente já tá, mas meu Deus, o que foi que eu fiz? Será que o que ele vai falar vai ser bom ou ruim? Então minha mente vai ficar, tipo, até o dia de eu me encontrar com ele e ver que não é aquilo, ela vai ficar fantasiando. Então eu vou ficar ansioso. Então, se essa ansiedade ela começa a partir do pensamento, a estratégia que você tem que fazer é mudança de foco. Existem técnicas de mindfulness, que é desviar o foco. Cara, interrompe o pensamento e vai fazer qualquer outra coisa. A crise tá vindo, acho que eu vou ficar ansioso, sei lá, vou jogar videogame, vou conversar com alguém, vou caminhar, desvia o foco. Por quê? Tem até pesquisa que diz, Arthur, que as pessoas que pensam demais, elas sofrem muito com suas demandas emocionais. É mais importante que o que você pense menos e curte mais um momento. Quanto mais você fica preso na sua própria imaginação, fantasiando coisas que nem vai acontecer, você alimenta o ciclo da ansiedade. Então, a dica que eu dou, mudança de pensamento quando essa ansiedade ela começa a partir do teu pensamento. Olha, eu acho que eu estou ficando ansioso agora, Arthur. O que é que eu vou fazer? Sei lá, eu vou fazer qualquer coisa que distrai a minha mente. O uso exagerado do celular é um... Com certeza. O celular é uma das coisas que está deixando as pessoas muito ansiosas, inclusive crianças. E nervosas também, né? Nervosas, ansiosas. Porque as crianças agora, eles passam o dia... Nosso tempo mesmo, a gente brincava, a gente ia pra rua. Apesar de hoje não ter mais aquela segurança que a gente tinha antigamente. Mas assim, eu acho que traz um pouco de ser prejudicial também deixar uma criança com o celular quase 24 horas, né? E é uma técnica que os pais utilizam de forma errada, que é para poder ter sossego, né? Então, assim, eu não estou conseguindo fazer o que eu quero fazer, eu dou um celular para a criança passa o dia todo porque ela vai ficar quieta na dela. Aí o que é que você faz? Você fortalece aquele caminho neural para que ela fique cada vez mais daquela forma. Que ela está tendo uma recompensa, Arthur. E o nosso corpo, ele trabalha com isso, estímulo e resposta. Tudo que nos traz prazer, a gente tende a repetir aquilo ali. E tende a ficar mais forte. E tudo que é doloroso, tanto fisicamente quanto mentalmente, a gente tende a correr daquilo. Então a criança ela está tendo o quê? Ela está tendo um benefício, ela está tendo vantagens. Então, se ela sabe que se ela der trabalho para você e você dá um celular para ela ganhar aquela recompensa, então você tem dois problemas. Ela vai ficar mais ansiosa e, segundo, ela vai dar mais trabalho, porque ela sabe que ela vai ter uma recompensa a partir daquela conduta que você teve. Que maravilha, dona Francisca, do Jardim Paulistano, está na escuta. Um forte abraço, dona Francisca, para a senhora, para toda a sua família. Desde já também quero desejar um 2023, já rompemos, mas ainda estamos no início do ano. Então é desejar um feliz 2023 para você e para todos os ouvintes aqui da Lagara FM. Faltando 10 minutinhos para encerrar o nosso programa. Fica as considerações finais do professor Bruno e se algum ouvinte quiser tirar alguma dúvida sobre a ansiedade, 3339-1422, Lagara FM 87.9, com Arthur Oliveira e o professor Bruno Oliveira. Apesar que não somos parentesco, mas somos bons amigos e ele está me ajudando bastante nesses 3 últimos programas. Tem crescido muito a nossa audiência a respeito da hipnose e gostaria de dizer para o senhor que tem ajudado muitas pessoas. Se estão pedindo que volte esse assunto é porque está trazendo muito benefício às pessoas. E hoje nós tivemos aqui o doutor cirurgião, dentista, né? E isso foi importante, aquela explicação dele, e até ajudou um ouvinte nosso aqui. Então, professor, fica as suas considerações finais, certo? E eu digo a você, hipnose é real, não é coisa de outro mundo, não é coisa diabólica, satanista, não.
Não estou falando aqui de ninguém criticando ninguém, mas dizendo que a hipnose tem condições de te ajudar em todos os aspectos da sua vida. É só você procurar um hipnólogo ou hipnotista. Porque para ser hipnotista ou hipnoterapeuta, tem que fazer o curso de hipnose. Então, um profissional, como qualquer outro, é algo importante. E eu digo a você, eu já fui hipnotizado 2 vezes aqui pelo professor Bruno e não tenho medo, não tenha medo da hipnose. Muito pelo contrário, abrace ela a partir de agora e mude a sua vida. Você pode conseguir isso. E hoje o tema é ansiedade e como a hipnose pode ajudar na ansiedade. Eu acho que a última consideração que eu tenho para fazer, na verdade, é dar um presente para vocês que estão aqui na rádio, que se vê com crise de ansiedade, né? Eu já te disse como você vai fazer a partir do pensamento. Você tem que bloquear esse pensamento e desfocar, né? Então, técnicas como meditação, mindfulness pode te ajudar bastante. Não acho que isso é coisa besta, tá? Meditação é importante. E agora, se você tem aquelas crises de ansiedade que já começam diretamente no teu corpo, eu vou te dar uma solução aqui para vocês. Imagine só, tô aqui do nada, começa a ter uma crise de ansiedade. Eu vou te dizer uma técnica chamada, Arthur, estimulação bilateral. O que é isso? Eu vou pegar um objeto que eu tiver na minha mão, pode ser um celular, qualquer coisa. Aqui eu... Quem não sai de celular? A mulher colocou aqui, ela, Eliane Malvinas, tem ansiedade. Não larga o celular. Toma remédio e não larga o celular. Então, a gente tem que ver, analisar, Elaine, o porquê você não larga esse celular. Qual é a demanda emocional que está por trás desse celular, né? Esse teu celular está te trazendo conforto para esconder uma demanda emocional que está por trás disso. Então, qualquer coisa, me procura que a gente conversa sobre esse teu caso. A gente faz uma anamnese, a gente conversa bem direitinho para ver qual é a melhor forma de poder te ajudar. Agora... Eliane, 2 minutinhos, professor. Fala o seguinte, Eliane, manda teu telefone aqui para a rádio, professor Bruno, após o programa, entra em contato, porque tem algumas questões de perguntas, enfim, já ficamos sabendo aqui que seu trabalho exige muito isso e fez com que você ficasse ansiosa. Então, a hipnose pode te ajudar? Sim, pode te ajudar. Nós tratamos aqui o assunto do programa passado de uma cirurgia cardíaca feita com hipnose. Uma cirurgia que não é de 1 hora, uma cirurgia que dure muitas horas. Então, liga aqui pra gente, deixa teu número que o professor Bruno vai entrar em contato com você. Hoje é o dia de que você pode se libertar dessa sociedade. Isso aí. Então, as 2 técnicas que eu quero trazer para vocês, para que tenha aquela ansiedade já direto no corpo, aquela que não passa pelo teu pensamento, tá? Tô aqui num canto e do nada eu começo a ter uma crise. Estimulação bilateral. Pega um objeto, pode ser o celular, uma carteira, qualquer coisa. Sente com as 2 pernas no chão, numa cadeira, aqui assim, do jeito que eu tô, sentado numa cadeira. Eu olho para um ponto fixo que esteja na minha frente. Na verdade, não importa para onde você está olhando, mas desde que seja fixo. E eu vou passar esse objeto entre a mão esquerda e a mão direita. Eu vou ficar fazendo esse movimento pelos 2 minutinhos. E isso vai começar a dissipar essa crise de ansiedade. Tem alguns motivos que está por trás disso. Primeiro, quando você olha para um ponto fixo e você senta com os 2 pés no chão, eu quero que você se concentre tanto no ponto fixo quanto nos pés no chão. Isso vai fazer com que você tenha um overload, né? Você vai gastar muita concentração para focar naquele ponto que está lá na frente e nos pés. Então você já tem uma mudança de foco, você já não fica pensando num problema. Segundo, porque essa movimentação que você vai passar do objeto da esquerda para a direita vai fazer com que haja uma dissipação de energia. Uma pessoa ansiosa, ela está com muita energia para gastar. Você tem que dissipar essa energia. É por isso que se recolher, se recuar e chorar não vai resolver teu problema. Toda vez que você tiver uma crise, for deitar, tu vai piorar, você vai fortalecer essa via. Então, tô com uma crise de ansiedade, dica para você. Pega um objeto, fica passando entre a mão esquerda e a mão direita, focando em um ponto que está lá na frente e focando seus pés no chão. Somente isso. Você vai fazer uns 2 minutos até dissipar aquela energia e você se sentir melhor. Quando se sentir melhor, não fique pensando muito sobre o que aconteceu, não. Vá fazer outra coisa, tá? Quebra o padrão, vá fazer outra coisa. A segunda dica, né? Se você é uma pessoa mais com condicionamento físico,
Você pode fazer polichinelo, Arthur, polichinelo. É uma coisa, porque como é que é? Ficar pulando com os braços para cima e para baixo, aquele negócio que a gente faz na academia? Sim, polichinelo. Aí faz tempo, hein? Pois é, aquilo ali, você vai pulando, vai botando a mão para cima, para baixo, polichinelo, coloca aí na internet polichinelo. É exatamente, você vai fazer por 1 ou 2 minutinhos, tá? Até você ficar... Quando sentir que vai ter ansiedade ou quando já tiver na crise? Isso aqui é para quando já tiver na crise. Porque pensa o seguinte, Arthur, quando a ansiedade já está no corpo, não adianta fazer nada a partir do pensamento. Não adianta eu conversar com a pessoa, dizer que vai ficar tudo bem, para, respira. Não vai funcionar. Você tem que fazer algo no corpo. Por exemplo, a minha esposa, quando eu tinha as crises de ansiedade, eu fazia uma massagem nela e ela relaxava e ficava tranquila. Por quê? Porque eu estou fazendo algo no corpo. Eu não queria usar essa linguagem mais aprofundada, mas eu vou falar para vocês. Ansiedade é uma disparação do sistema nervoso simpático. Eu preciso fazer o oposto dela, que é o sistema nervoso parasimpático. Então, a neurociência ela diz o seguinte: se você está na crise de ansiedade, disparou um sistema, eu tenho que fazer o sistema antagônico, o oposto a ele. Então, se a crise de ansiedade já disparou, já está instalada no corpo, eu tenho que forçar o meu corpo a fazer o processo oposto. Então, caminhar, fazer atividade física moderada vai te ajudar bastante. Fazer polichinelo vai também. Esse exercício de estimulação bilateral vai também. O que você não pode fazer a partir de hoje, e só isso vai mudar a tua vida, é se recolher. Tá na crise? Vai gastar essa energia, tá? E depois que gastar essa energia, mudança de foco. Então o sedentarismo causa ansiedade, né? E até porque a atividade física, Arthur, ela vai liberar neurotransmissores e substâncias que a própria medicação vai trazer para você. E você que escolhe, você quer esses componentes químicos que vêm a partir de um remédio artificial ou a partir de um exercício físico. Aí a escolha é com você. Eu até costumo dizer assim, é bem pesado isso, mas eu costumo dizer muito para os meus alunos, Arthur. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. É sempre assim, Diego. Se você não tem tempo para investir na tua saúde mental e física, uma hora você vai ter que encontrar tempo para investir na tua saúde física e emocional. E vai dar trabalho aos demais, vai dar trabalho, entendeu? Então, assim, às vezes, Arthur, a gente deixa de renunciar um dia de barzinho, porque com o valor que você gastaria numa sessão, num dia de barzinho, você mudaria a tua vida. Com certeza. Exatamente. Tira o final de semana só para beber e gasta uma fortuna, porque é uma fortuna desnecessária, quando você poderia cuidar da sua saúde. O tema hoje foi a ansiedade. Chegamos ao final do programa na Lagar FM 87.9. São 17 horas e 59 minutos, a Rádio da Família Feliz. Quero mandar... Opa! Do jeito que tá indo, tem que esticar esse programa, porque cada tema glorioso aqui que tá vindo aqui. Muito bom, muito bom. A hipnose, até para o nosso programa, trouxe benefícios. Para você ter uma ideia, é o terceiro programa quando se trata de hipnose. E quando se mexe nesse assunto, sempre tem uma curiosidade e os ouvintes sempre pedindo mais. Certo, gente? Forte abraço, Deus abençoe, tenha uma semana abençoada. Um forte abraço a Delfino Neto, a Dona Maria José, ao pessoal da Lagar FM, aos nossos ouvintes, a todos que nos escutaram todas as quinta-feiras. Fique por dentro com Arthur Oliveira na Lagar FM 87.9. Um forte abraço e Deus abençoe a todos. Tchau, gente.